Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Boa noite. É uma grata satisfação estar aqui na casa pela primeira vez. Fico muito feliz com o convite, muito honrado e alegre em poder vir conversar sobre essa doutrina que regenera, que esclarece, que liberta a consciência, se consola e que nos traz tanta esperança. Na noite de hoje, especialmente, nós temos a chance de conversarmos um pouco sobre a parábola do filho pródigo. Essa parábola que é considerada por muitos estudiosos como sendo a principal parábola dos evangelhos. Luiz Alonso Schenkel, um grande pesquisador de teologia, tem trazido de maneira muito incisiva que, na verdade, a parábola do filho pródigo nada mais é do que o evangelho dentro do evangelho. Olha que interessante. Ele diz que essa parábola, de certo modo, resume todos os 4 evangelhos em apenas uma pequena história. Olha como isso é impactante, como isso nos faz abrir os olhos para enxergarmos mais profundamente para além do que está óbvio. Às vezes a gente tem uma ideia de que já conhece, já li, já conheço, já vi várias vezes, já caí no evangelho no lar, já repeti, já li, e às vezes a gente não pega os detalhes, as minúcias que ali estão e a gente deixa passar, infelizmente. E por isso eu trago o estudo de um outro grande teólogo, também protestante, porque Alonso Schenkel, na verdade, é católico, mas esse outro é protestante, que se chama Kenneth Bayle. Kenneth Bayle tem um livro fabuloso chamado As Parábolas de Lucas, em que ele descreve a sua experiência pessoal quando ele foi ao Oriente Médio para estudar de maneira etnográfica. Como é que é isso? Ele foi primeiro para o Egito para aprender o idioma do Oriente Médio, para aprender a falar árabe. Passando alguns anos ali, ele vai para o Líbano e depois para a Síria, onde ele vai viver com os camponeses, ele vai conviver com a gente simples do Oriente Médio, apresentando as parábolas e ouvindo quais são as opiniões daquelas pessoas que às vezes inclusive nem eram cristãs, mas que inseridas no contexto sociocultural trazem a perspectiva que vai inspirar uma possibilidade de interpretação mais profunda daquelas falas de Jesus, daqueles ensinamentos. E Kenneth Bayle nos traz perspectivas interessantíssimas com relação a isso. Por exemplo, quando nós analisamos a famosa história de Maria e Marta, quando Jesus, indo para Jerusalém, passa por Betânia e ali, hospedado na casa de Lázaro e suas irmãs Maria e Marta, se vê solicitado pela irmã Marta, a irmã mais velha, para que exija que Maria se ponha no seu lugar, colocando-a para ajudá-la, ajudar Marta na tarefa de casa, já que em casa tinha muitas visitas. Aí a gente ouve isso e deixa passar um monte de coisa, porque ali, por exemplo, a gente não está entendendo o que está sendo dito. A sala da casa não era um local de frequência de mulheres, as mulheres não frequentavam a sala. A sala era das discussões. E a gente vai ver no texto nitidamente a fala de que Maria se encontrava aos pés de Jesus. Por trás dessa fala tem algo aí que a gente deixa passar. Quando a gente lê, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, que Saulo de Tarso cresceu aos pés de Gamaliel, ou seja, era discípulo. Maria se colocava então como discípula de Jesus, ocupando um lugar que seria dos homens. Por isso que Marta, uma sociedade profundamente patriarcal, machista mesmo, vem solicitar que Jesus peça a ela para ajudar, quando Jesus diz então que Marta se preocupa com muitas coisas e que Maria
tinha encontrado o que era mais importante, ter uma pessoa à porta. E aí, com isso, a gente vai perceber que há ali um contexto que precisa ser levado em conta, do mesmo modo que nesse texto que a gente analisa na noite de hoje, existem contextos, existem sublinhas, existem ali entrelinhas que estão subrepticiamente colocadas e que precisam ser analisadas. Então, primeiro que a gente vai analisar já o título da parábola. Esse é um título colocado a posteriori. Não é um título que Jesus deu, essa que eu vou contar agora é a parábola do filho pródigo. Isso não existe. Jesus em momento nenhum chamou essa parábola dessa forma. Foram os analistas posteriormente que deram esse nome, que na minha opinião pessoal, opinião simples de alguém que não tem absolutamente o letramento dos grandes pesquisadores, é um título profundamente equivocado. Por quê? Porque a história não se detém apenas no filho que saiu e dilapidou os bens do pai. Não. A história conta sobre 3 grandes personagens que precisam ser levados em conta. Esse filho, o pai e o outro irmão. Daí a gente vê alguns estudiosos chamando a parábola como sendo a parábola dos filhos egoístas, a parábola do pai misericordioso, a parábola dos filhos perdidos, ou do filho perdido, alguns falam só de um filho. Então, são diversos nomes para a mesma parábola. E o que significa pródigo? Uma vez trabalhando com juventude espírita, a gente foi perguntar o que significava pródigo, e aí um adolescente levantou a mão dizendo que era aquela pessoa que era muito esperta, inteligente e sabia muito das coisas. Aí a gente percebeu que ela estava tentando dizer prodígio, que é outra coisa completamente diferente. Pródigo quer dizer perdulário, gastão, irresponsável. Aquele que gasta sem pensar nas consequências. Então é esse sentido original, apesar de que hoje em dia a gente usa de outras maneiras. A gente às vezes pode usar essa palavra como sendo elogio e não como uma crítica. Por exemplo, eu diria que esse pai, como a gente vai ver a seguir, é um pai pródigo em misericórdia. É um pai pródigo em amorosidade. Então, nesse sentido, é positiva a palavra pródigo, não tem nada de errado. A questão é que, às vezes, a gente vai usar, por exemplo, termos equivocados. A parábola dos 2 irmãos. Não. No Evangelho de Mateus, no capítulo 21, nós temos uma parábola que é chamada de parábola dos 2 irmãos, que não pode ser confundida com essa, que só é apresentada pelo Evangelho de Lucas. A parábola dos 2 irmãos, segundo Mateus, é quando Jesus fala que chega um pai para um filho e diz: venha comigo trabalhar na minha vinha. E o filho diz: eu não vou. Mas ele se arrepende e vai. Vem então um segundo filho, o pai chama: venha trabalhar comigo na minha vinha. E aí esse filho diz: eu vou, só que esse não vai. E aí Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? Aquele que disse que não ia, se arrependeu e foi? Ou aquele que disse que ia e não foi? Essa é a parábola dos 2 filhos, essa é conhecida dessa forma. A gente está colocando aqui em voga a parábola que é apresentada por Lucas no capítulo de número 15, que é bom que a gente diga. O capítulo 15 inteiro de Lucas, ele desenvolve de maneira a ser chamado, inclusive, do capítulo da parábola da trilogia da misericórdia, ou quadrilogia da misericórdia, porque ali a gente vai ver 3 parábolas. O capítulo inteiro de Lucas são 3 parábolas, 3 ou 4, a depender da forma como a gente analisa. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A
a segunda parábola da dracma perdida, e a terceira parábola é a chamada do filho pródigo, ou eu prefiro chamar de do pai misericordioso. Pois bem, como é que é o contexto aí? Jesus estava junto aos publicanos. Quem são os publicanos? São aquelas pessoas que eram consideradas traidoras do povo judeu, porque trabalhavam coletando impostos. Ou seja, eles trabalhavam em prol do estrangeiro que dominava o lugar. No caso, os romanos. Então os publicanos eram detestados. E Jesus estava com os publicanos, conversando com eles. Aí chegam fariseus. Fariseus, a palavra fariseu vem de faresain, ou fariseim, que significa separados. Eles se sentiam separados do resto. Eles se sentiam, de certo modo, especiais. E aí é bom lembrar que a origem da palavra santo, sanctum, em latim, significa separado também. Então eles se achavam santos. Eles achavam que eram especiais, porque eles se detinham a cumprir de maneira fiel aos 613 mandamentos, os mitzvot, que são 613. A gente pensa em só 10 mandamentos? Não. Na cultura hebraica, na cultura judaica, são 613, que são condensados em 10, e que depois, não é Jesus que condensa em 2, é Hilel, o avô de Gamaliel, que foi, por sua vez, o professor de Saulo de Tarso, que condensa em 2. Ele vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pois bem, todos esses mandamentos, na verdade, eram uma espécie de resumo dos 613 que os fariseus se orgulhavam em seguir. Eles eram muito fiéis, eles eram legalistas, eles eram puristas, eles eram pessoas profundamente aprisionadas ao método, à sistemática, à liturgia. E por isso, quando eles viram Jesus com os publicanos, consideradas pessoas de má vida, eles falaram mal de Jesus. Jesus, percebendo isso, conta as 3 histórias. 3 ou 4. Vamos lá, deixa eu explicar. Na primeira, algo mais ou menos assim, conforme descreve Lucas, Jesus diz que um pastor de ovelhas tinha 100 ovelhas. Uma delas se desgarra e se perde no deserto. Então esse pastor deixa as 99 e vai à cata desta que saiu. E quando ele encontra, ele coloca essa ovelha nos ombros, e uma das traduções diz que volta gostosamente, feliz e contente por haver resgatado aquela ovelha perdida. Aí Jesus terminou essa história e começa imediatamente a história da dracma perdida. Como é que é isso? Dracma era uma moeda da época do Império Grego, do Império Macedônio. Alexandre da Macedônia, que dominou boa parte do mundo conhecido da época, ele usava dracmas. Pois bem, o que é que acontece? Essa moeda se torna uma referência, inclusive para o Império Romano, porque é bom lembrar que o grego era a língua falada à época de Jesus, a língua internacional, como hoje é o inglês, como há 50 anos era o francês. A época de Jesus era grego, tanto assim que os 4 evangelhos foram escritos em grego. Os livros do Novo Testamento todos foram escritos em grego. E aí com isso a gente percebe como era importante o domínio grego. E aí a gente vai perceber Jesus contando aquilo para aquelas pessoas. É importante também contextualizar com uma coisa. Quando uma filha se casava, o pai pegava uma soma de moedas e dava de presente para essa filha. Isso era uma lei. Por quê? Porque era um jeito dessa filha ter alguma garantia de, caso seu marido morresse, ela teria alguma soma para conseguir buscar o amparo de algum familiar. Aquilo ali era uma garantia. À época de Jesus, as pessoas faziam escambo, era troca de haveres.
Eu tinha galinha, você tinha peixe, a gente trocava e todo mundo estava satisfeito. Era escambo. As moedas eram pouco utilizadas, mas as mulheres guardavam moedas como garantias. Por quê? Por conta da sua condição de mulher, elas não tinham grandes garantias. Inclusive daí Jesus fala tanto da proteção aos órfãos e às viúvas. Por quê? Porque as viúvas... E por isso que Jesus recomenda a João que, João, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Ou seja, ele estava colocando Maria, até na hora da morte ele se preocupou com a mãe, colocando Maria o cuidado de João. Pois bem, então é importante que a gente perceba que nesse contexto as mulheres ganhavam as moedas, e inclusive no casamento elas amarravam moedas nos véus e nos panos. Ainda hoje os beduínos ainda fazem isso, né? Ainda hoje a gente vê algumas culturas, como a cultura cigana, as mulheres com os seus panos cheios de moedas nas beiras. Então é exatamente isso que era feito, como garantia para que essas mulheres tivessem um mínimo de respaldo caso alguma coisa acontecesse. E aí a gente vê que a mulher tinha 10 dracmas. Ela estava contando e percebe que uma não estava. Ela fica angustiada, começa a varrer a casa à busca da moeda, até que ela encontra a moeda. E a alegria é tamanha que ela convida as amigas para festejarem que ela encontrou a moeda. Olha aí que interessante. Primeiro aí, só essas duas histórias a gente já para pensar. Uma situação acontece com uma perspectiva masculina, é um pastor. A outra é uma mulher. Uma é fora de casa, porque a ovelha se perde no deserto. E outra dentro de casa. A moeda é perdida em casa. Olha que símbolo. Joana de Ângeles vai falar no livro Em Busca da Verdade, que aí já está implícita a perspectiva de Jesus de dois tipos psicológicos diversos. Representam aí já, para que a gente perceba, os publicanos e os fariseus. Os que se perdem do lado de fora e os que estão dentro, mas também se perdem. Os que representam o filho pródigo e os que representam o filho mais velho, por sua vez. Aí estão representadas as perspectivas que a gente vai analisar a partir de então. Então, esse filho pródigo, a gente geralmente pensa nele, né? No filho extravagante, no filho desperdiçador, enquanto que, na verdade, a gente precisava pensar em termos do todo, de todo mundo que está ali. Então, a gente vai para o capítulo 15 de Lucas, versículos de 11 a 32, e eu trago aqui para a gente analisar a tradução de Haroldo Dutra Dias. Ele diz assim, e disse, Jesus no caso, certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai, Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou sua propriedade vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. Aqui eu vou dar uma pausa para poder prosseguir já, só para fazer um pequeno comentário. Jesus estava falando aquilo para aquela assembleia de fariseus, publicanos e curiosos juntos com seus discípulos. Eram hebreus na sua maioria, eram judeus na sua maioria. Com isso a gente vai perceber que Kenneth Bale aponta isso de maneira muito clara. Jesus está trazendo à baila uma história que está na Torá, que está na Bíblia, no Velho Testamento. Qual é a história? A história de Jacó. É a história de Jacó reeditada. Jacó, que era filho de Isaac, por sua vez era filho de Abraão. Abraão teve um filho, Isaac. Aí Isaac teve um filho,
Jacó teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, inclusive, na origem da palavra é agarrado no tornozelo, agarrado aos pés. Por quê? Porque eram gêmeos. Esaú nasce primeiro e depois Jacó sai segurando nos pés do irmão. E aí ele cresce e, por métodos bem questionáveis, ele rouba a progenitura do irmão mais velho. Esaú era mais velho, mas Jacó rouba o direito de irmão mais velho, a progenitura. Como assim ele rouba? Certa feita, Esaú está voltando para casa faminto, depois de um dia terrível de trabalho, e Jacó diz que só servirá para ele sopa de lentilhas se, e somente se, ele abrisse mão da sua progenitura. Só que isso só poderia realmente ser selado se Isaac abençoasse Jacó. Só que Isaac estava ficando cego e eram irmãos gêmeos. Eis que Esaú, faminto, cede, justamente achando que o pai não vai selar essa circunstância, mas Jacó, espertalhão, consegue enganar o pai abençoa Jacó como se fosse Esaú. O que é que acontece? Então Jacó ganha a primogenitura. Ele vira o primogênito por conta do fato de que o irmão cedeu e o pai selou. Aí ele faz o quê? Ele vai para a Lídia, a atual Turquia. Lá na Lídia ele encontra o tio Labão, casa com as primas e com elas tem 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Né? Cada um dos filhos, Benjamim, José, que é José do Egito, né? Judá, a lista é enorme, são vários filhos. E aí ele volta, depois de uma fome severa, ele volta e o pai o acolhe amorosamente. É a história repetida. Então Jesus está mexendo aí com os brios dos fariseus, falando sobre a própria ascendência. E se a gente não pega, né? A gente para assim, não presta atenção. E aí a gente vê como tem coisa profunda ali. As pessoas que estavam ouvindo ali com certeza conseguiram fazer esse link, mas a gente não tinha essa perspectiva cultural. Pois bem, voltando aqui para o que ele fala, ele diz: ele vai para uma região distante, lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela cidade que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas caindo em si, adoro essa expressão, cair em si é a queda mais gostosa que existe, né? Quando você cai em si. É a mesma expressão usada para falar, que inclusive o próprio Lucas descreve o momento em que Pedro percebe que o galo cantou, depois de ele ter negado Jesus exatamente a 3ª vez. Ele caiu em si. Nossa Senhora, imagine. Aí Lucas descreve que ele abaixa o rosto, e quando ele olha para Jesus, está ali na frente, Jesus está olhando para ele. Imagine o que é ter esse olhar. Um olhar amoroso, não era um olhar de reproche, um olhar de crítica, não. Um olhar amoroso, e Pedro em pranto sai dali, envergonhado. Então, esse cair em si, como a gente fala aqui na Bahia, cair para dentro. Ou eu prefiro até dizer, cair para cima, né? Porque é o momento em que a gente tem um despertar, tem um insight. Pois bem, caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se a seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se,
correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: Trazei para fora a principal estola, vestimenta, e vestiu-o. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os pés. Trazei o novilho cevado, não é o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos comendo-o, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, e começaram a deleitar-se. O filho mais velho, aí vem a segunda parábola, porque são duas em uma. A partir daí a gente vai falar do filho mais velho, que é muito importante que a gente reflita a respeito dele também. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: O teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta a seu pai, disse: Eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Pois bem, aí está a parábola, mas eu vou voltar com ela para que a gente possa analisar parte a parte e aprender um pouco mais profundamente o que está sendo dito aqui. Aí a gente vai perceber uma coisa. Quando uma herança era dividida, essa herança somente era dividida após a morte do patriarca. Jamais poderia ser dividida com o patriarca ainda vivo. Caso algum filho tivesse a loucura de pedir algo como isso, está escrito tanto em Números, Levítico, Eclesiastes e também no Deuteronômio, ou seja, 4 dos 5 livros da Torá, que esse filho deveria ser morto por apedrejamento. Morto por apedrejamento. Pois bem, ainda assim está escrito lá no texto sagrado dos judeus e também da cultura do Velho Testamento cristão, que quando o pai morresse, o filho mais velho detinha 2/3 da herança. E o restante dos filhos teria que dividir 1/3 que sobrasse. Ou seja, o filho mais velho fica com 2/3, enquanto que todos os outros filhos reunidos vão ganhar apenas 1/3. Olha que interessante isso. No caso em questão, a gente só ouve falar de 2 irmãos, então 1/3 para o mais novo e 2/3 para o mais velho. Aí Kenneth Bailey pergunta às pessoas, contando essa história, pergunta às pessoas do Oriente Médio o que eles acham disso. Aí eles ficam horrorizados, porque para eles, esse filho está dizendo: meu pai, eu quero que você morra para poder eu usufruir dos meus direitos financeiros. Morra logo, seu velho miserável. É como se fosse isso. Então esse pai, no mínimo, deveria dar as 39 bastonadas que era prescrito pela lei, se ele fosse muito misericordioso.
Só para a gente entender aí como é essa situação, lembremos do livro Paulo e Estevão, quando Saulo, já transformado em Paulo, já tornado cristão, volta à casa do pai. O que é que acontece com Saulo, com Paulo? O pai dele escorraça Paulo. Isso era o que um homem mediano na época faria. Imagine Jesus contando isso para aqueles homens endurecidos da época. Trazendo isso é muito chocante. Que pai é esse tão misericordioso, que é tão amoroso, que não puniu, pelo contrário, dividiu a fortuna? Como é isso? Como isso é possível? Pois bem, ele diz que quer a porção que lhe cabe, aí ele reparte os recursos. Seria já uma coisa bem absurda. Pois bem, o que acontece? Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho se ausenta e vai para uma região distante. Ele vai para outro país. O que era também uma ofensa, não só, inclusive, Kenneth veio falar isso, né? Isso é considerado não uma ofensa somente ao pai, mas sim à família e à coletividade, à cidade, à cultura, à ascendência. Isso era uma ofensa grave. E ele ainda pega os bens e vai para longe. Isso era muito ofensivo. E aí ele gasta vivendo dissolutamente, dissipou a propriedade. Depois de gastar todas as coisas, houve uma fome muito severa e ele começou a passar a necessidade. O que acontece? Ele vai se associar a um dos cidadãos daquela cidade que não queria ajudar, pelo que os historiadores e os estudiosos, os teólogos vão dizer. Esse homem não queria ajudar. Por quê? Porque colocou um judeu para apacentar porco. Judeu não come porco. Judeu não se relaciona com quem come porco. Judeu não se relaciona com quem cuida de porco. Então esse homem manda esse judeu cuidar de porcos. Isso é o ápice da humilhação. É o ápice da humilhação. E como se isso já não fosse suficiente, ele pede para comer das bolotas. Algumas traduções colocam alfarrobas, outras traduções colocam vagens, que os porcos comem. Eles queriam comer a mesma comida do porco e não davam isso para ele, nem isso eles tinham direito de comer. Aí o que é que ele faz? Ele cai em si, ou seja, ele desperta. E aí com isso ele vai dizer: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães e eu aqui pereço de fome? É bom lembrar, na época de Jesus existiam 3 tipos de trabalhadores. Os escravos, é daí inclusive que vem a palavra família em latim. Família, na origem da palavra, era um conjunto de escravos. Olha que interessante isso. De uma casa. Não é à toa, né? São aqueles que nos servem as oportunidades evolutivas de bandeja. São os nossos escravos, no sentido de que eles nos dão as oportunidades para a gente evoluir. Pois bem, a família é justamente isso, é daí que vem. Então, escravos eram propriedade. Os servos livres eram pessoas que trabalhavam, que gozavam da liberdade, tinham suas casas, viviam. E os servos assalariados era o nível mais baixo. Era o que ganhava miséria. Era salário de miséria. Ele diz o quê? Que os assalariados do meu pai têm abundância de pães e eu aqui pereço fome. Após levantar-me, irei a meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se a seu próprio pai. Olha que interessante esse relato agora. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Olha o que acontece. Compadeceu-se, correu. Um ancião correr na cultura hebraica? Não. Aí é demais. Aí não dá. Não tem como pensar nisso. Como assim? Isso era descrito na Mishnah, na coletânea de tradições orais da cultura judaica. Um homem patriarca deveria ser nobre, jamais correria. É por isso que eles usavam todas aquelas roupas. E
inclusive para cobrir as vergonhas. O que eram as vergonhas? Se a gente pegar Deuteronômio, a gente vai ver que para entrar no templo, para entrar no tabernáculo, você ia subir a escada de lado, para não mostrar as suas vergonhas. As vergonhas eram as batatas das pernas. Olha que interessante, né? Não mostravam. Imagina ele correndo. Não tem como. Que história é essa? Ele correu. Isso é um pai? O que está acontecendo aí realmente? É um pai mesmo? Pois bem, ele vai mais além. Correu e pior, lançou-se sobre o pescoço e o beijou repetidamente. Como assim? Pera lá, não. Está forçando a barra. Que história é essa, Lucas? Beijou. Gente, há 3 gerações, eu não estou indo nem muito longe, estou falando de 3 gerações atrás, um filho não beijava o pai. O pai não beijava o filho. E ainda dizia assim, homem não beija homem, não. Eu estou falando de 60 anos atrás, de 50 anos, 60 anos atrás. Não estou indo muito longe, não. Imagine na época de Jesus. Isso é um pai ou é uma mãe? Isso aqui representa Deus. E todo bom teólogo, todo teólogo sério concorda em dizer que Deus não é só pai, é mãe. Porque essa visão patriarcal, masculina, é uma visão limitante de Deus, que transcende essas polaridades. Então é um Deus pai e mãe, e está aqui representando sua amorosidade, sua misericórdia, tamanha que ele rompe com as próprias expectativas sociais para acolher aquele filho que estava perdido e que retornou. Aí ele vai mais além. O filho então diz: pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os servos: trazei para fora a principal estola. Vamos lembrar, a roupa principal, o manto principal, era usado pelo próprio patriarca. E só era usado no casamento de filho, no nascimento de neto, na visita de um rei. Era uma situação extrema que a melhor vestimenta era colocada. E aquele pai manda que a melhor vestimenta seja dada ao filho. Olha que interessante. É exatamente o que acontece com Jacó. É bom lembrar, né, que Jacó, quando está voltando para Isaac, ele atravessando um rio encontra um homem com o qual ele luta. E só depois é que a gente vai entender que na verdade ele está lutando com um anjo. Alguns vão dizer que ele lutou com Deus. E daí ele muda de nome, de Jacó para Israel. Que o povo diz: Israel é povo de Deus. Não, na origem da palavra Israel é o homem que lutou contra Deus. E aí, por isso que a gente chama de israelitas. A gente tem um país hoje, né, chamado Israel. Por quê? Porque representa essa ascendência. Pois bem, aí é que está. A gente vai perceber que Jacó dá para seu filho José, que não era o filho mais velho. O filho mais velho era Judá. Ele dá uma roupa, uma túnica, que era muito bonita, e os irmãos ficam invejados com isso. E aí, por conta da inveja, vendem o irmão e aquela história toda se desdobra. E aí a gente volta para ele quando a gente chega nessa parte aqui, justamente, que o pai da parábola manda que os servos coloquem um anel. Olha a representação da aliança. É quando José é nomeado pelo faraó primeiro-ministro, ou seja, a segunda pessoa no Egito, ele está lá no texto bíblico, recebe um anel. Era o símbolo da aliança. Então era o símbolo de que aquele filho estava resgatando a sua relação com seu pai. E ele coloca sandálias nos pés, porque descalços só os escravos. Então somente os escravizados eram quem ficavam descalços na cultura grega. Então, por conta disso, ele tem os pés calçados. Ele volta para casa, na verdade, em farrapos. Imagina ele fedendo a porco, completamente em farrapos, e o pai acolhe com essa amorosidade. Ele já sabia que o filho ia voltar, porque ele mandou cevar o novilho, não é um novilho. Manda pegar o novilho cevado e faz a festa, comendo o novilho. Olha, o símbolo do sacrifício que o hebreu faz na aliança com Deus, no contato com Deus. Pois bem,
filho mais velho, olha que interessante aí agora, estava no campo. Assim que chega, se aproxima da casa, Carlos Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, chega a dizer que ele procura um menino, porque a forma como a pessoa responde é uma forma de criança, é uma criança que responde. O teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. O filho então fica irado e faz birra. Menino buchudo, bota o bicão para fora e diz: não vou entrar. Aí o pai é tão amoroso, tão misericordioso, que sai para adular o filho mais velho para que ele entre também. Qual é o pai que faria isso na época de Jesus? Ninguém. Pelo contrário, pela lei, qual era o que era esperado? Qual era a expectativa que se tinha com relação ao comportamento desse filho mais velho? O filho mais velho, primeiro, é quem resolve as contendas familiares. É o diplomata, é o que põe os panos quentes, é o que tenta resolver, é o que chama o irmão mais novo à consciência, é o que dá a chamada na chincha. Diz: ô meu filho, qual é a sua? Você está pedindo sua parte na herança? Está querendo que meu pai morra? Não, ele fica calado, ele não fala nada, porque ele também é beneficiado. Ele toma para si os 2/3 da sua herança e fica caladinho, não fala nada, ou seja, ele tinha culpa no cartório. E aí ele, quando soube que o irmão voltou e o pai acolheu, que absurdo, não, de jeito nenhum, não aceito isso. Ou seja, ele estava com raiva porque o pai acolheu o filho errado, enquanto ele estava ali sempre fazendo uma coisa certa. A gente geralmente se identifica com ele, né? Pois não devia. Pois não devia, porque é um símbolo daquele que não faz nenhum bem, mas diz assim: mas eu não faço mal a ninguém. Questão 933 do Livro dos Espíritos. Não adianta só não fazer o mal, é preciso fazer o bem. É preciso fazer. Desculpa. Questão 642 do Livro dos Espíritos. Não adianta só não fazer o mal, é preciso fazer o bem. É preciso que a gente se engaje em fazer o bem. Na 642 fica claro isso. E é exatamente o que a gente vai enxergar ali nesse filho. Ele está preso aos rigores da lei, da tradição. Ele se achava leal, ele se achava fiel ao pai, quando na verdade ele estava apenas acomodado. Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, vai dizer que esse filho é um filho invejoso, porque ele faz, por exemplo, uma projeção psicológica do irmão. Em momento nenhum do texto se fala em prostitutas, mas o irmão, da boca do irmão mais velho, fala: ele gastou seu dinheiro com prostitutas. Aí Joana vai dizer no livro que, na verdade, isso é um mecanismo de projeção psicológica. Ele, com inveja, com ciúmes, projeta do irmão o que ele próprio não teve coragem de viver, mas gostaria. Então, ele se coloca de uma forma de ciúmes e inveja. Aí sim a gente vai na questão 933 de O Livro dos Espíritos. Ali que a gente vai ver os Espíritos dizendo que bendito é aquele que não experimenta essas duas emoções, o ciúme e a inveja, que corroem a alma, porque trazem um sofrimento completamente desnecessário, ao qual nós nos amarramos e amargamos. Então, por isso, é interessante que a gente desperte, que às vezes a gente fica. Aí é interessante, ele fala assim: o pai saindo o exortava, ou seja, o pai ainda assim adulou ele para entrar. Aí, em resposta ao pai, ele diz: eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento só. Ou seja, olha o fariseu aí, olha o fariseu, jamais negligenciei nenhum dos 613 mandamentos. E aí, nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Ou seja, ele não queria um cabrito para deleitar-se com o próprio pai, não. Ele queria para deleitar-se com os amigos. Ou seja, ele não amava esse pai. Ele apenas estava ali por submissão. Ele estava ali por condicionamento. Ele não estava ali verdadeiramente por afeto. Ele estava preso aos rigores da lei, não tinha amor no que ele fazia. E aí o que é que acontece? Ele diz assim: quando chegou este teu filho, ou seja, não chama nem de meu irmão, este teu filho, que devorou
seus recursos com prostitutas, a projeção aí, sacrificaste para ele um novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, traz que essa é uma das parábolas de Jesus que não tem fim, mas ela então desenvolve um fim. Ela vai trazer ali que, na verdade, esse filho, no final das contas, é convencido pelo pai, aceita entrar na casa e deleita-se comemorando a recuperação do irmão. Olha que interessante, né? Não tem isso na história. Mas Joana vai trazer um desenvolvimento para além do que está escrito no texto, dizendo que isso acontece. Olha que interessante para a gente refletir. Então, no livro Em Busca da Verdade, Joana tem uma fala que diz assim: na sua mensagem não se encontram quaisquer tipos de censura a nenhuma das atitudes dos dois filhos, nem reproche ou dissimulação diante das ocorrências. Tudo se dá de maneira natural, em júbilo crescente, porque aquele que estava perdido foi encontrado, e porque estava morto agora se deparava vivo. A alegria da autoconsciência é esfuziante, porque ocorre depois do reencontro, na volta à casa, ao lar, ao abrigo emocional seguro, que é a conquista da paz e da correção dos atos. Emmanuel vai dizer que, na verdade, no livro Pão Nosso, ele diz, tem um capítulo que ele se dedica a falar sobre isso, e aí ele diz que, na verdade, um representa a ovelha perdida, que é o filho perdulário, e o outro representa a dracma perdida, que se perdeu dentro da própria casa. E aí, com isso, ele vai dizer de maneira maravilhosa que, pelo menos, o filho perdulário, o filho pródigo, tem o beneplácito do arrependimento, do remorso. Ele se arrepende. Enquanto que o filho mais velho não mostra qualquer arrependimento. Olha isso para a gente analisar. Como é importante, para obtermos misericórdia, a gente precisa reconhecer, tomar consciência. É o que ela coloca aqui, né? A alegria da autoconsciência é esfuziante, porque ocorre depois do reencontro e na volta à casa, ao lar, ao abrigo emocional seguro, que é a conquista da paz e a correção dos atos. Item de número 16 do Código Penal da Vida Futura, do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Não basta só se arrepender, é preciso expiar, e ele passa pela fome da expiação, e é preciso reparar. Ele se dispõe a se tornar um servo assalariado do Pai. Ele vai em busca do trabalho. É preciso reparar o dano. Então é esse o convite da noite, para que a gente reflita um pouquinho a respeito do que nos aguarda com relação ao nosso despertar espiritual. Aí Joana prossegue em busca da verdade, e eu já estou finalizando a minha fala. Por fim, chegando a casa, o filho recebe um manto que o iguala ao pai e ao irmão, ou seja, igualou. Ele que desejara ser recebido como um pária, um servo, um suspeito de confiança, torna-se dessa maneira um igual, alguém querido que merece respeito. Em casa não há lugar para a inferioridade do retornado, porquanto o amor a todos iguala, dando-lhes a oportunidade de crescimento e de iluminação. Mas aquele pai misericordioso também não reclama da conduta do outro filho ciumento, que, em difícil trânsito da adolescência para a vetustez da maturidade, porque a dor que experimenta já é uma forma de punição em referência à sua conduta. Ela, em outra parte do texto, vai dizer que ele não teve madureza, não teve maturidade para sair da barra da saia do pai e mãe. Pai e mãe, né? É um pai e mãe, é um pai. Ele não teve maturidade para ir viver a própria vida. Ele fica ali, submisso ao pai. Ele não teve coragem de ir viver. Ele permanece ali, por mera tradição, talvez até preguiça. E aí Joana prossegue dizendo:
esforça-se por diluir-lhe a mágoa, justificando que tudo o que tem é dele, que ele tem estado ao seu lado, portanto, desfrutando de segurança e de alegria. E aí eu finalizo a minha fala com a fala de Santo Agostinho, o Espírito, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá, ele diz assim, ó: vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo, que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir, murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Então, é a oportunidade que nós temos de enxergar a misericórdia do Pai, nos acolhendo e nos dando a oportunidade de nos tornarmos um com Ele, iguais a Ele. Então, que a gente aproveite bem essas oportunidades que a vida nos traz cotidianamente para nos sacudirmos para a realidade espiritual que nós hoje vivemos, porque somos espíritos em experiência carnal. Então é preciso que a gente alargue o olhar e perceba na vida essa chamada que a gente necessita para poder voltar aos braços do Pai. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho. E eram essas as minhas palavras.